Muito boa noite, minha gente. Hoje estamos aqui com mais um episódio do ReciclaCast e hoje vai ser uma noite maravilhosa. Estamos aqui com uma empreendedora, gerente de processos e quero deixá-la apresentar agora. Boa noite, Ariadne. Boa noite, tudo bem, Tudo Felipe? bem, você? Meu nome é Ariadne, eu sou gerente comercial da Plásticos Falcão. Estou na empresa fazem 8 anos já. Como na parte de gerenciamento, estou fazem 3 anos. A Plásticos Falcão, ela é uma empresa que está aí há 14 anos, né, nesse ramo do fitilho, do Certo. mercado. Nosso Uhum, principal ramo de atuação é o fitilho, é o produto que a gente uhum, fabrica. E um dos sócios, aí com 40 anos de experiência na área. uhum. Então, vem desde muito tempo. Os funcionários também, que fazem parte da operação, da parte da operação da produção, são funcionários que estão aí há mais. A empresa tem 14 anos, mas 14 os anos. funcionários são mais de 20 anos aí de atuação. Que Era bacana. uma empresa, aí a empresa acabou fechando, e aí um dos sócios, que é o dono, ele era gerente na época, atuava ali, aí ele falou, vamos montar a nossa então? Que E bacana. aí é como se fosse, a história que ele conta é como se fosse um Lego. Ele foi criando, pegando pecinhas para poder montar a máquina ali desde o zero. E por um milagre, ele falou, nunca é de primeira. Quando a gente montou, colocou a máquina para rodar, de primeira ela ligou e ali a gente já começou a Então, espera aí. fabricar. Então ele saiu de gerente de produção e hoje ele é o sócio, ele é um Não, ele empreendedor saiu de gerente comercial. comercial. E aí o que fazia parte da produção foi junto com eles, foram em três, juntaram os três e foram. E aí ele falou, eu coloco a máquina para rodar. E aí um dos sócios, como ele já tinha muitos anos, ele já tem 40 anos só no plástico, né? Então ele já conhece de plásticos, já sabia o material que ia ser utilizado, então isso ajudou muito, né, para a criação da empresa, para o nascimento da empresa. E aí o outro já tinha a barganha que era cliente, já tinha relacionamento com o cliente. E aí veio o gerente de produção que está com a gente até hoje. E eles foram montando ali as máquinas, foi montando a pecinha, colocando uma pecinha, encaixando na outra, botou a máquina para rodar e desde o primeiro então se fez fitilho. E hoje a Plástico Falcão é um grande nome aí no mercado. Sim, sim, somos referência. Aliás, assim, qual o principal produto que a Plástico Falcão produz além do Hum. fitilhos, é somente fitilhos, e como que ela contribui com o meio ambiente? A Plásticos Falcão, ela fabrica somente os fitilhos, que aí seria o fitilho liso, o fitilho torcido, né? Que é são os fitilhos em geral para amarração. Uhum. E o meio ambiente seria porque nada a gente joga fora. Então, tudo a gente Reaproveita. recicla, tudo a gente reaproveita. Uhum. Tudo a gente reaproveita. Então, toda a matéria-prima utilizada, ela é 100% reciclada. E mesmo esse fitilho, de repente, num processo fabril, Certo? pode gerar o que a gente chama de abara. Uhum. A gente não joga isso fora. Aquilo Vocês. ali, ele vai virar fitilho novamente. Que legal. E assim, quais são os benefícios ambientais que a Plástico Falcão ela atribui ali para os seus funcionários, para os seus colaboradores? Tem um treinamento, uma prática, alguma coisa que vocês fazem? Alguma conscientização com eles? Benefício sobre a reciclagem dentro da empresa, a gente sempre procura, Uhum. colocar isso em prática, né. Então, sempre ensinamos da parte de reciclagem mesmo, aquela parte prática que você aprende até mesmo na escola, Sim. daquilo que é reciclado e daquilo que, não é reciclado. Então a gente aprende a separar isso. Uhum. Tentamos sempre conscientizá-los, né, sobre a importância de tudo isso. Eu falo por mim mesmo, desde que eu entrei na Plásticos Falcão, eu comecei a ter mais consciência. A gente aprende isso na escola, mas é uma coisa que a gente no cotidiano a gente faz, né. Uhum. Então, aprendendo, então sempre o que a gente costuma deixar é sempre no mural da empresa, a gente sempre deixa, né, a prática de conscientização, como você pode contribuir para o meio ambiente, como você pode ajudar aquilo de forma, Uhum. né, para o meio Uhum. ambiente. Que bacana. E me fala uma coisa, qual é o sentimento, de você estar ali à frente de ser gestor comercial de um processo? Quais os desafios que você tem encontrado, né, dentro desse mercado? O que que você me fala? Olha,
Sobre os desafios, eu acredito que hoje tem sido, custos, né. A gente ter que trabalhar, ter que, eh, rebolar nesse sentido de conseguir trazer algo bom, mas também que não seja de um valor agregado muito alto, mantendo a qualidade. Então, a gente tem tido aí no mercado um dos grandes problemas é a energia elétrica. Sim. A nossa empresa ela roda 24 horas, a gente não para, é uma indústria mesmo, então assim, a Uhum. gente tem os turnos ali, então a gente não para, então imagina o custo só de energia elétrica que a gente não tem, e tem sido muito instável, né, no nosso país. E também a reforma tributária nos deu uma Uma apertadinha. rasteira aí. O Brasil, ele hoje tem sido classificado como, o principal país aí, o país que mais, cobra imposto, né. Então, a alíquota maior é o Brasil, então a gente também saber trabalhar em cima disso, porque a gente não vende só produto, né, a gente acaba tendo que vender imposto junto. Exatamente. Então, ter que ter essa jogada, acredito que seja na minha área comercial é um desafio. E saber passar isso para o cliente de uma forma suave, Suave. né. O cliente ele não tem culpa, ele não quer saber do seu processo, ele quer saber do No final. final, Então, ele quer ele uma não quer mercadoria. problema, ele quer Sim. solução. Uhum. Então, é um dos problemas também que acho que a gente que é na minha área comercial eu tenho enfrentado, né. Bacana. E assim, hoje a Plástico Falcão, pelo nome que ela tem, pelo tempo que ela tem, 14 anos, que Vai você fazer 14 14 anos, anos que mês que vocês vem. estão dentro do mercado, Uhum. fabricação de fitilhos. Sim. Hoje, qual a garantia que vocês têm para entregar um produto de qualidade? Dentro da Plásticos Falcão, existe um laboratório interno, onde cada matéria-prima que chega, ela passa por um processo. Certo. A gente tem o nosso sócio que ali de imediato ele já pega e já recebe e ele fala: "Isso aqui dá pra gente poder passar pra ver se dá, isso daqui nem precisa passar porque isso aqui não dá". Chegando essa matéria-prima, a gente passa por esse laboratório pra gente ver se não tem nenhum resíduo. Como é um material reciclado, obviamente vai vir resíduo e fazer essa separação é um processo chato. Sim, sim. Então, a Uhum. gente faz tudo isso lá do início. Ó, isso aqui, essa matéria-prima vem muito resíduo, não dá para passar. E além de tudo, quando é um processo um pouco mais, que exige um pouco mais de mão de obra, a gente tem empresas parceiras que a gente consegue mandar isso para lá para poder fazer essa separação para nós. Para que Isso. quando chega dentro da máquina, a gente só precise fazer o processo de fabricação. Então você tem um controle de qualidade dentro do Tem, processo também. tem. A gente Tem tem. um controle de Que chega qualidade. ali no início do insumo. Você pode falar pra gente como que é o início desse processo? Uhum. Fa O lá do Da fabricação, comecinho. do comecinho. Quando chega para nós, a gente já compra, eu não faço nenhum processo de lavagem, eu não faço nenhum processo de fabricação do insumo. O Uhum, insumo ele já chega para mim pronto. Então, quando chega para nós, a gente só faz a parte de moer. A gente coloca esse material no moinho, uhum. né, para ele ficar bem moído, para ele poder passar pela parte da extrusora. Esse material que vocês fazem no processo início, qual material que é? É polipropileno e Poliprote polietileno. Ah, sim. São esses 2 materiais. Uhum. Então a gente usa dos 2. E aí, um que nada mais é que a ráfia, né, Sim, aquela sim, ráfia sim. moidinha, só que eu tenho que trazer tudo limpo. Eu não faço nenhum processo de lavagem. Tudo tem que vir limpo para mim já. Mas chega pra você limpo. Chega para nós limpo. A única coisa que a gente passa é para ver se não tem matéria-prima misturada. Por exemplo, não pode conter alumínio. Não tem, senão vai estragar minha máquina. Entendi. Então, essa parte do laboratório, ela serve para isso, para ver se realmente é plástico puro, se não tem coisa misturada, se não tem material virgem E esse misturado, laboratório é no início do processo? no início do processo, antes de entrar na máquina, antes de passar até pelo moinho. Chegou, a gente pede normalmente, o que que a gente faz? A gente pede uma amostra para os fornecedores. Como a gente está há muitos anos no mercado, a gente tem fornecedores aí que já são fixos com a gente, para a gente não ter essa dor de cabeça e essa preocupação. Porque é aquilo que você mesmo mencionou na pergunta, manter padrão de qualidade. Exato. E o plástico, o material, o reciclado, querendo ou não, quando fala reciclado, a pessoa já faz: será que é bom?". E não quer dizer nada. Às vezes o material reciclado ele é tão bom quanto o virgem. Então, Exatamente. desde o O processo pós-consumo, né? isso.
Então a gente sempre lá, chegou o insumo pra gente, a gente sabe que aquele insumo já veio limpo, já tá lavado, já tá certinho, seria só o processo de moer, a gente coloca lá, viu que não tem resíduo de nada, que é matéria-prima pura que a gente utiliza, aí a gente vai e coloca pra rodar. Tá. Então você faz ali o checklist no início com o seu laboratório, aí Isso, depois faz o processo de moagem, isso. aí depois da moagem vai para uma Aí extrusão, vai como para que uma extrusão, passa o fitilho ele passa pela água, né, pra esfriar. pra poder esfriar, Aham. e aí faz a esteira. Nas nossas redes sociais mesmo tem Um mais ou menos processo. um resumo do que é. Mas Que é um interessante. processo industrial, é um processo bem E simples e de uma pergunta que às vezes, eu acredito que os seus clientes também faz, usa pigmentos, alguma coisa assim, para dar a cor do fitilho ou não? Não, não. Eu tenho um fitilho preto que eu aplico um pigmento dentro da máquina, para que ele saia exatamente na cor preta. É o único fitilho. Uhum. E por que na cor preta? Porque ele vai ter uma proteção ali UV. Então, clientes normalmente que vão ficar com o material exposto a tempo, a sol, aquela exposição ali excessiva, plástico, ele, se ficar muito tempo exposto a sol e chuva, ele vai esfarelar. Ele Sim. é um plástico, pode ter Uhum. a qualidade que for, mas ele tem ali, né, as suas regras de armazenamento. Então, a gente sempre fala, normalmente quem compra nossos fitilhos é uma coisa, se é um processo do torcido, por exemplo, que é uma amarração mais pesada, é mais para enfardar, para poder transportar. Chegou lá, vai soltar. Então ele não vai ficar muito tempo armazenado e não vai ficar em local aberto, até porque esses fardos não é legal molhar. Entendi. Então normalmente o pessoal da plantação, né, procura mais por esse fitilho preto. Então, mais do agronegócio que procura. Não, a gente já teve uma era que o pessoal procurava bastante, mas como eles viram que o nosso tem tido uma resistência suficiente, então, porque o pigmento ele acaba saindo, agregando um valor mais alto. Você falou torcido, então vocês, dentro do fitilhos ali, dessa produção, da fabricação de vocês, tem diferenças aí, torcido? Tem, Tem? Você pode tem. falar. Ele passa pela torcedeira, né? Para fazer o torcido, ele passa pela torcedeira. Certo. Para fazer o liso é só as bobinadeiras ali, vai tirando o rolinho, os meninos vão no olho, não é nada automático ainda, Tudo manual ainda. tudo manual. É Manual ainda. tudo, a gente costuma dizer que é a experiência mesmo, de saber que ali deu o peso daquele rolo e eles tiram. E na máquina de torcedeira, é uma máquina fechada, uma caixa, aquela máquina ela puxa e aí aquilo vai torcendo, virando uma corda e vai passando pelo carretel ali, É pra interessante formar que você disse aí, a experiência e é no olho. É, E é como é importante para nós a motivação para os nossos colaboradores, né? sim. Porque a responsabilidade deles, na verdade, é uma hierarquia, né? Uhum. Começa desde a faxineira, quem está operando a máquina, quem Sim, está moendo, quem está no administrativo, todo mundo importa. todo mundo importa. Todo mundo Exato. faz parte desse processo, né? Sim, com Desse certeza. processo. Se eu não tenho um ambiente limpo, eu não tenho como Exatamente. trabalhar. Que coisa boa. Então, E assim, hoje vocês atendem o Brasil todo? Como que sim, tem nossa sido? empresa é nível nacional, a gente atende o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Isso. A nossa logística funciona, caminhão próprio a gente tem na Grande São Paulo, Uhum. e os demais, normalmente os clientes eles têm transportadoras parceiras, né, porque os clientes que a gente atende, eles não compram só fitilho, eles compram uma infinidade de produtos. Então eles já têm ali uma transportadora que eles mandam não só o fitilho, então a gente manda lá, eles se organizam para que aquela transportadora não traga só fitilho para ele, mas traga outros materiais de outros Então fornecedores. ele faz uma logística reversa ali. A gente faz e muito, a gente utiliza muito a logística reversa, que é Coisa boa. a logística reversa para nós é um dos fatores mais, digamos que é uma das nossas vantagens. É uma das vantagens da Plásticos Falcão. Por exemplo, um cliente que ele compra fitilho, ele não perde aquilo, né? Às vezes vai usando e vai tirando, vai ficando ali. Ó, eu tenho o resto de fitilho aqui. A gente compra desse cliente. Então A gente reaproveita. Que reaproveita. coisa A gente boa. ensina isso para os nossos clientes também, né? Hum. Ó, não joga fora. Tem assim, para os seus clientes, Uhum. quando eles te ligam com dúvida, alguma coisa, tá arrebentando, alguma coisa assim. Qual a orientação que vocês passam para eles? Ó, é assim que você tem que manusear o seu fitilho, ou não tem? Como que funciona isso?
Não, pode acontecer sim, principalmente quando ele aplica aqui o nosso fitilho num fardo que, por exemplo, ele teria que aplicar arame, que são fardos muito pesados, fardos de 1000 quilos. O meu fitilho já não aguenta, ele já não resiste a Suporta isso. quantos hoje o O fitilho? fitilho mais forte que a gente tem, ele suporta até 500 Até quilos. 500 É, quilos. mais do que isso, dependendo da quantidade de voltas que você dá no fardo, pode ser que ele aguente, mas aí você vai ter que usar muito fitilho. Tem cliente que prefere, porque o arame hoje ele tá um valor caro, né? Então eles às vezes eles falam, mesmo eu dando mais volta, compensa eu comprar fitilho. Então ele dando mais voltas, eu tenho um cliente, por exemplo, que o fardo dele tem 700 quilos e ele usa o nosso fitilho BT. E suporta E da suporta mesma maneira. não Você tem falou em problema. arame. O arame, Uhum. tem clientes que ele usa arame no processo de fardar? Tem. Se o fardo dele é muito grande e muito pesado, o fitilho ali, a utilização do fitilho ali, ela não vai resistir. Então tem que vir com arame, porque é fardo muito pesado. Mas a gente tá Entendi. falando de fardo muito pesado, né? Uhum. E são poucas empresas que fazem fardos pesados assim. Normalmente elas procuram, até por ser normalmente ser um processo tão manual, fardo muito pesado não é vantagem. Então eles normalmente fazem fardos menores. Porque se a pessoa também lá, o empreendedor, não tiver uma empilhadeira, alguma coisa, a mão de obra mesmo, mão humana, É, você pegar um fardo de 700 quilos, não vai. Até o de 500 quilos não então, vai, né? assim, Mas não assim, vai, porque você pode é. usar 5 pessoas, 5 mãos de obras. Uhum. No primeiro vai, no segundo. E olha, porque são um caminhão hoje fardado dá 40 fardos. Então, Então, como que. Então, assim, você falou uma coisa muito interessante aí, né? De tomar cuidado com isso daí, sim, né? sim. Mas sobre a orientação, a gente sempre procura entender, né? Aonde ele aplicou, de que forma ele A aplicou. necessidade dele para Exatamente. sanar ali. Então, Que antes do cliente chegar até nós, a gente pergunta o que que você faz, para que que você vai utilizar, como você vai utilizar, sua prensa é horizontal, é vertical. Então a gente filtra tudo no início da venda, para que no final a gente não tenha isso. Tanto que, lógico, pode acontecer, mas assim, processos de alguma anormalidade, algum problema de uso, alguma dificuldade de uso, é 0,005%. A gente que não tem, da hora. porque a gente tenta filtrar tudo antes. Você faz uma entrevista com o Exatamente, cliente, exatamente. Eu não saio vendendo. sem saber o que você vai vender para ele. Porque Exatamente. a gente tem que se colocar no lugar deles, né? Sim, A gente vai claro. consumir, a gente tem que se colocar no lugar dos nossos clientes, Uhum. fornecedores também, né? Oriade, agora me fala você falou aí sobre o retorcido. Tem nomenclaturas ali de fitilhos, números, alguma coisa assim? Tem, Tem por tamanho? Como que vocês citam tem. isso? Os torcidos, por exemplo, eu tenho dois modelos. Eu tenho o BT e o FR. A Tá. diferença entre eles, o BT ele é mais resistente do que o FR e ele acaba sendo um torcido mais grosso pela resistência dele, então a gente tem que deixar ele mais grosso. Certo. A proporção de plástico que é aplicada no BT, ela é maior do que a do FR. Então o torcido resiste mais do que o FR. O BT. O O BT FR ele não deixa de ser um fitilho torcido, ele também é um é um torcido, torcido. mas ele fica mais fino. Fardos leves, por exemplo, fardos de 200 De quilos, PET. fardo de PET, como normalmente o fardamento é ali na mão, Uhum. o FR é melhor, porque como ele é mais fino, não machuca. Que interessante. Torcido, o BT, como ele é mais grosso, ele pode machucar, né, a mão do Uhum. funcionário ali. Uhum. Então, e também a parte do FR, a diferença também, uma das diferenças também, além dessa parte de manuseio, ele vai render mais metragem, né? Porque como ele é mais fino, ele vai render mais. Rende mais. Ele rende mais. Então FR e o BT. Isso. Tá. Tem algum outro, alguma coisa, algum outro Aí a gente tipo? tem os fitilhos lisos, né? Que normalmente são Eles são é o usados o nosso quê? carro-chefe. É o fitilho liso. É uma amarração em geral. Você pode amarrar caixa, você pode amarrar na parte do agronegócio, ele Esse vem. não amarra fardo, né? Não, aí já não. Aí já não. Aí já não dá. Daí ele amarra, pode ser amarrado com caixa, farda de papelão amarra, farda de bag amarra. De Nossa papelão. F30, é.
Amarra. Que legal. Então tem É, ele suporte. fardo de papelão que eu digo é aqueles pequenininhos, né? Aqueles fardos pequenininhos. Que usa em final de supermercado. Tá. Isso! Naquelas prensinhas bem compactas mesmo que Pessoal a que pessoa vende usa. caixa de papelão usa para poder amarrar, para poder fazer a entrega final no cliente, para deixar as caixas unidas. A gente tem clientes de tubos de PVC. Que A bacana. gente tem parte do agronegócio, que é a plantação de café, da colheita do café, fitilho. Na parte de, se você for olhar assim, na rua mesmo andando, você vê aqueles cercadinhos, o Uhum. nosso fitilho tá ali para manter as plantinhas unidas. Aliás, Cana, é uma infinidade. e não para. Não, Não para. não. É um ciclo, né? Sim, É retorno, vai, volta, usa, a pessoa usa, volta para vocês de sim. novo. E é um produto barato, né? Por metro linear ele rende. Então, é um produto que o custo dele sai em conta, né? Porque como ele é para finalizar um processo, ele não pode ser de um valor agregado alto. Ele tem que estar ali o Ele, custo baixo, benefício, exato, né? exato. Que Então, interessante. E assim, para quem hoje, que dica que você dá, para quem quer começar um processo hoje igual o seu, né? Que uhum. muita gente vai ouvir o que você está falando aqui. Sim, Nós divulgamos muito sobre a vida de vocês aqui, a sua sim. pessoa. O que você falaria, assim, indicação que você daria para quem quer começar dentro desse processo? Que motivação, alguma coisa? Olha, o plástico, ele vai te abrir muitas portas. É uma infinidade de, de portas. O Uhum, que a gente dá, a dica que a gente dá é para tomar cuidado mais nessa parte de fornecedor de insumo. Porque nem tudo aquilo que é reciclado, nem tudo aquilo que te chega vai passar pelo processo que você precisa. Vai ser útil para aquilo que você precisa. Vai chegar. Então, sempre priorizar, sempre ter esse padrão que hoje a Plásticos Falcão tem, que é o padrão de qualidade, analisar bem a matéria-prima que chega para você e frisar, porque o plástico um dia ele já foi visto como um vilão, né? lógico. Ele já foi visto Uhum, como um uhum, vilão. uhum. E na verdade não. A intenção da parte de reciclar é preservar o meio ambiente. Então, focar nisso, investir nisso, uma boa divulgação de que a sua empresa tem esse selo da reciclagem, vai te ajudar a abrir portas, não só para clientes, mas também para fornecedores ideais. Então, investir nessa parte, hoje a internet ela está aí para isso. E a Plásticos Falcão ela tem crescido através da internet, tendo um bom marketing por trás de tudo. Então, investimentos que são indispensáveis. É Entendi. o marketing, ter acesso à internet, não está sempre acompanhando o mercado. Hoje a gente tem um mercado aí que está quase praticamente 100% digital. E Exato. se você não tá, Se você você fica não para andar trás. Se junto você com não eles, andar, então e-commerce, invistam em tudo. Tudo que e tenha uma base de custo ali legal, tenha uma cálculos, né? exato, tenha Uhum. uma pessoa que saiba fazer isso, que saiba calcular e que saiba agregar valor ao teu produto. Exato. E hoje os clientes estão mais exigentes? Sim, Sentiu isso? sim, eu tenho sentido, principalmente depois da pandemia, que foi o meu É maior mesmo? desafio. Sim, tenho sentido, porque na pandemia a gente teve foi o maior desafio que eu na minha carreira profissional enfrentei, Uhum. né. Eu não tenho aí anos de carreira, mas eu falo que foi o nosso maior desafio. A gente não tinha material. A gente não tinha, ficou sem nada. Então, o pessoal teve muita empresa que fechou. Eu tinha clientes querendo fitilho, eu tinha clientes querendo comprar, mas eu não tinha como fabricar. A gente teve aquele processo inicial que do dia para noite cancela tudo, Para para tudo, tudo, não tem como tudo fazer. isolado. Exatamente. Então teve isso que foi já foi assustador. Aí daqui a pouco, aquele boom. Todo mundo querendo. Preciso de fitilho, preciso de fitilho. Aí a gente tinha um estoque ali, a gente vendeu, daqui a pouco a gente não tinha mais nada. E aí a gente não tinha fornecedor. Fidelizar é importante. Ter fornecedores é importante. Ser fiel ao seu fornecedor. Não ter aquele joguinho de que troca, troca. Não é um ramo que dá para ser assim. É 880. Exatamente. É um ramo que se você achar um fornecedor, então firma com ele. E a mesma coisa a gente sempre fala para os nossos clientes. Uhum.
o mercado de fitilho não é qualquer um que liga uma máquina e consegue colocar para rodar. Um dos nossos maiores problemas que a gente tem enfrentado hoje, que você mesmo falou, é mão de obra. Não tá Isso tá fácil. muito Não escasso. tá fácil. Então, assim, não é todo mundo que vai conseguir. Às vezes ele consegue te atender naquele momento ali, daqui a pouco ele já não consegue atender mais. Então, a minha dica é fidelizar fornecedor, procurar trabalhar de acordo com o mercado, sempre estar antenado a tudo que o mercado tá, a prática que o mercado tá. Então, hoje, a gente cresceu as vendas, porque a gente começou a aparecer mais. Quem não é Antes a visto gente. não é lembrado. Exato. Quem não é visto não é lembrado. Então vocês hoje usam a ferramenta das redes sociais para Sim, divulgar. Na verdade, todos têm que usar isso. Empreendedores, eu qualquer também. ramo, né? É lógico, Eu lógico. não consigo enxergar um ramo que consiga vender sem estar na Então hoje o internet. nosso campo de batalha é as redes sociais mesmo. É, O campo de trabalho mesmo aí. sim, com certeza. E a hora que você fala com seus clientes, os seus fornecedores, vocês exigem dele o trabalho de sustentabilidade, a conscientização ambiental também? Eu não posso usar a palavra exigência, Sim. mas a gente conscientiza cada cliente e cada fornecedor sobre isso, sim, porque é o processo principal da nossa empresa. A nossa empresa, ela gira, né? Ela faz parte da sustentabilidade. Então, a gente sempre conscientiza cada cliente da importância que tem, porque através disso, a Plásticos Falcão existe. Se você não recicla, a gente não fabrica. Não fabrica. E interessante. Se você não recicla, você não fabrica. Exatamente. Você falou sobre a pandemia, eu acredito que foi um dos maiores vilão, né, Uhum. que o mundo enfrentou. Sim, E para os empresários, né, muitos empresários não conseguiram segurar as pontas ali na pandemia, mas para vocês estão de parabéns, né? sim, Conseguiu passar aí a pandemia, sim, né, sempre ali fez a medida, sabendo conversar sim. Eu e acredito que existiam muitos fatores que ajudaram. sim, pode. Um comercial preparado, ele passa por tudo. Então, Treinamento, tem que ter exatamente, tem que treinamento, ter. conversa, Não é identificar problema, é identificar a a solução. solução. Problemas a maioria já acha. Exatamente, a gente sempre vai ter. Mas eu não posso apresentar um problema sem uma solução. É uma coisa que meu diretor sempre fala. Quando vier com problema, já me venha com a solução. Exato. Porque, então, sempre que eu vejo que tá falhando alguma coisa, primeira coisa que eu vejo, preciso fazer um treinamento. Preciso ver onde que tá a falha e eu preciso ajustar. Então, nunca sentar e esperar cair do céu, porque não vai cair. Não vai Não cair. vai cair. Então, um Esse conto de comercial, fadas aí, não, não vai. Então, manter aqueles clientes também, ter relacionamento, construir relacionamento, entender que não é só uma compra e venda, é um é um relacionamento. Tá relacionamento. criando ali A uma gente está história. criando uma história. Então, eu tenho clientes ali que compram comigo e que não abrem mão. Eu tenho clientes de que desde que a empresa fundou, ele nunca parou de comprar comigo. Então, a gente tem essa bagagem, a gente tem esse poder de fidelização e é uma das coisas que eu sempre falo para todas as minhas vendedoras. Construa relacionamento com clientes de vocês. Uma história. Fidelize. Façam com que o cliente, além dele gostar do produto Plásticos Falcão, ele goste do seu atendimento. Boa. Porque é Muito ali, porque importante. é ali que vai, Porque a alma é do o filtro, negócio exato, é a alma do é como negócio. você vai atender a pessoa. Eu vejo muitas pessoas reclamando, muitos clientes reclamando que o atendimento é péssimo. Uhum, E você fala uma coisa muito importante aí, né? Treinamento. sim, Ensinar os colaboradores, né, a como ele está dentro do mercado. Eu sim. vejo que é isso. O treinamento, os cursos, você procurar se aprimorar, isso vai agregar muito dentro da sua empresa, das Sim, empresas, né? Que interessante. Então você tem sempre esse coletivo com pessoas. a gente sempre procura, sempre, sempre. É uma coisa que eu sempre falo para as meninas. Tem alguma coisa também, alguma dificuldade que vocês estão encontrando? Meu produto ele não é técnico, então ele é um produto fácil de vender. Fácil de Não vender. é difícil. Uhum. Eu não trabalho com um produto, por exemplo, um cosmético que eu tenho que falar cada composição que está escrita ali, que está contendo naquele cosmético que vai ajudar na tua pele. Não, É um produto fácil. é um produto fácil. Eu não tenho nem que Processo falar. fácil. Eu só preciso falar o peso dele. Pronto.
Meu cliente, a única pergunta que a gente recebe é: "Quantos quilos tem?". É isso. Eu não tenho Suporta até quantos quilos? suporta. Então, assim, eu não tenho um produto técnico, tanto que nós temos a nossa ficha técnica, se o cliente pedir, mas eu nunca uso. O cliente nunca pede. Então eu tô entendendo que você gosta de vender fácil e ouvir palavras fáceis dos seus clientes. Sim. Ó, é só assim, assim, assado, não ficar com muita enrolação. Eu acredito que a venda ela tem que ser assim, ela tem que ser prática, Uhum. né. A partir do momento que eu coloco muito empecilho na venda, ela não acontece. Então ela tem que ser prática. Eu preciso ser prática com o meu cliente, eu preciso ser objetiva com o meu cliente. Se eu ficar colocando muito "i", aí ele vai falar: "Ai, não sei". A partir do Ele momento que fica eu na dúvida se compra ou se eu não. faço não sou eu que tô ali para perguntar, é ele. É ele que Então se faz eu as fico fazendo perguntas. muitas perguntas, não, eu vou já vou com o processo final: "Ó, o meu fitilho, ele pesa tantos quilos, ele aguenta tantos fardos, te atende?". Eu não pergunto: "Quantos quilos pesam os seus fardos?". Não, eu falo o que o meu tem. Porque o cliente, a partir do momento que ele vai num lugar para atender a necessidade dele e, na verdade, eu que tô com necessidade de informação, tá errado. Então a gente sempre tenta filtrar. E isso fez parte de um dos treinamentos que a gente teve, né, na empresa, foram coisas que trouxeram para agregar, para abrir a nossa mente. Não entregue problema para o seu cliente, entregue a solução. Exatamente. Vá a fundo. Às vezes o Entenda a problema situação você ali. entenda a Às vezes tá situação. tão fácil dele resolver, às vezes ele vai procurar uma pessoa para ajudar, um fornecedor, Sim, enfim, aí começa a complicar. Que interessante, que verdade. interessante, que interessante. Ariadne, vocês têm projetos para Fitilhos Falcão, inovação? Tem algum projeto aí, alguma coisa para esse futuro? O que que vocês vão fazer? Um projeto, uma inovação que a gente está querendo fazer, como eu falei, o processo é todo manual. A gente está com o projeto de automatizar. A Automatizar. gente quer melhorar essa parte. Então, a gente está buscando formas de automatizar o nosso processo e também até o processo do cliente. Hoje, por exemplo, tem a fita PET, Fita PET. né? A Uhum. gente utiliza ela ali de uma forma semi-automática, né? Ela passa ali pelo esticador, que vai esticar ela, vai cortar ela, vem o selo e com o selador você sela. A gente queria trazer isso para o fitilho também, fazer esse processo para o fitilho também, ao Que invés do nó. interessante. Então, porque hoje é nó. A gente até Dá um ensina, nó. não é aquele nó comum. Uhum. Existe um nó que vai te fazer não perder tanto fitilho, porque querendo o nó comum, ele te sobra 2 pontas. O nó que a gente dá, não. Ele aproveita assim? Ele sobra uma ponta só e Uma bem ponta só. pequenininha. Na Que nossa rede social, a gente interessante. até ensina a dar esse nó, porque às vezes o cliente Interessante. ele dá o nó comum. E o nosso fitilho você pode esticar, tanto que a gente faz, né, os testes, você pode esticar que ele não estoura. Que interessante. Então Então, um vocês dos querem. processos de inovação que a gente tem aí desse projeto é tentar automatizar Já estão mais. trabalhando para isso. Já estamos trabalhando para isso. Que interessante. Muito bom, muito bom. Ariadne, e se o pessoal, os clientes querem seguir vocês, aonde que eles encontram vocês nas redes sociais? Fala essa câmera aqui. Tá. A gente tá no Instagram, Plásticos Falcão, Uhum. LinkedIn, Facebook, Plásticos Falcão. É só acessar Só lá. acessar, clicar ali, seguir a gente. A gente tem trabalhado conteúdos informativos, explicando cada processo plástico, do fitilho, todas as dúvidas. Então, segue a gente lá. Que muito bom, muito bom. Minha gente, chegamos aí a mais um podcast, o final de podcast. Como eu disse no início, foi uma aula aqui muito importante. E para você também, que é empreendedor ainda, não tem com quem adquirir seu fitilhos, Plástico Falcão tá aí, tá atendendo todo o Brasil, tem experiência no ramo. E, Ariadne, muito obrigado, Eu tá? agradeço. Por você ter vindo aqui representar a Plástico Falcão. Sim, é um Para prazer, uma nós, da honra. Reciclacast, da Reciclacast, tá muito feliz. E o nosso intuito é isso, é ter esse bate-papo aqui para falar sobre sustentabilidade, né? Sim, Ter pessoas que gostam do mesmo segmento que a sim, gente. Muito obrigado mesmo você, que cresçam mais e mais ainda a sim. Plástico Falcão. Agradeço pelo convite, foi uma honra estar aqui, representar a empresa.
trabalho com amor, trabalho com o que eu amo. Então, vir em nome da Plásticos Falcão também é uma honra para mim. E espero que tenham mais vezes, que a gente consiga falar de mais assuntos, né? Novas oportunidades. Que a ReciclaCast também tenha mais parceiros, né, para trazer. Isso é legal, abordar esse assunto é legal. Sim. Igual você falou, né? Trazer informação. Trazer informação. Tudo que é informativo é É interessante. interessante. As pessoas estão sedentas de informação. Sim, verdade. E hoje, com a vinda de você aqui representando a Plástica Falcão, eu acredito que já sanou bastante dúvidas de Sim, muita gente. Tá bom? sim. Muito obrigado, Obrigada viu? pelo convite. Até mais.